vascaína, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta, direto do Nordeste, para a gente falar sobre o nosso clube do coração, nosso Vasco da Gama, que, olha, vai precisar de muito esforço, de muita competência para ter um 2022 melhor do que o 2021, né? Para começar, a gente vai falar no vídeo de hoje sobre os motivos que fizeram o Zé Ricardo acertar com o Vasco da Gama. Mesmo de lá do Catar, Zé Ricardo já vinha negociando aí com o presidente Jorge Salgado para comandar o futebol do Vasco. Esse é um dos motivos pelos quais Zé Ricardo decidiu então pegar esse trabalho no Vasco da Gama. Zé Ricardo então vai ser responsável pela montagem da comissão técnica e por parte do departamento de futebol, além da montagem do time, né? Zé Ricardo já pediu a contratação do Carlos Brasil, que fez parte, né, recentemente das categorias de base do Vasco e agora vai integrar o time profissional como auxiliar do técnico Zé Ricardo. Um dos pedidos, além do Carlos Brasil, o Vasco tem analisado com o Zé Ricardo alguns nomes que são oferecidos, alguns nomes inclusive indicados pelo técnico Zé Ricardo, não só para o futebol, mas também para funções do departamento de futebol, né? Alguns nomes são especulados aí no Vasco da Gama. Para sua comissão técnica, por exemplo, informações do Atenção Vascaínos, é que Kleber dos Santos poderia vir como auxiliar, já indicado pelo técnico Zé Ricardo, Sandro Gomes também auxiliar, Fábio Eiras, preparador físico, José Alberto Quitete, auxiliar de preparação de goleiros, né? E aí, a comissão técnica formada pelo técnico Zé Ricardo deve avaliar ou continuar, né, avaliando alguns nomes para o elenco do futebol do Vasco. A verdade é que o Zé Ricardo já começa com um grande desafio, né? O Vasco essa semana anunciou fim das tratativas para a renovação de contrato do Germancano, um dos principais jogadores que atuou no Vasco nos últimos anos, né? É claro que o Germancano não é unanimidade, mas pelo elenco, né, pelos elencos em que o Germancano jogou no Vasco, é de se ressaltar sua qualidade e os números, né, de Germancano pelo Vasco da Gama. Para se ter uma ideia, nos últimos 4 anos, aí pegando uma temporada lá do Independente Medellín, o jogador fez 197 partidas e mais de 117 gols, uma média aí que supera mais de 50% de aproveitamento em campo, né? 0,59, né, gols por partida. E essa média, inclusive, está acima aí de vários atletas do futebol brasileiro. A verdade é que o Germancano, com a qualidade que tem, precisava de um time mais qualificado, né? Nós não tivemos isso em 2020 e muito menos em 2021, temporada aí que o Germancano fez números que fogem, né, do seu padrão. E aí o Germancano tem alguns números expressivos, algumas marcas expressivas do Vasco da Gama. Para você ter uma ideia, é o maior artilheiro do século XXI do Vasco, né, estrangeiro, que está na artilharia do Vasco da Gama nesse século, e realmente poderia fazer uma temporada 2022 com um time, quem sabe, até mais qualificado que 2021, algo que aqui me deixa dúvidas, né, porque a gente sabe da incapacidade dessa diretoria, e aí a gente já fica realmente preocupado, porque se perde um jogador da qualidade do Cano, qual jogador virá para ser o seu substituto, né? E vale ressaltar, viu, depois que foi noticiada a possibilidade não, já que foi oficializado pelo Vasco o encerramento das negociações de renovação, vários clubes já estão de olho no atacante. Inclusive os torcedores do Corinthians já estão fazendo campanha na rede social para que o Corinthians contrate o Germancano como novo número 9, já que o Corinthians busca no mercado um centroavante. Sem dúvida nenhuma, vai de graça, né, e vai chegar para realmente jogar um campeonato da Série A com um time mais qualificado, né? E aí, sem dúvidas, não tenho sombra de dúvidas de que o Germancano vai brilhar mais uma vez e talvez até repita números, né, que fez na Colômbia. Beleza? Bom, já que a gente está falando de atacantes, possibilidade do Vasco buscar no mercado substitutos, alguns nomes já foram oferecidos. Jonathan Baumann foi oferecido, um atacante de 30 anos, argentino também, que atua no futebol equatoriano. O jogador faz parte do elenco do Independente Del Valle. É esse mesmo, aquele clube que emprestou o John Sanchez para o Vasco da Gama, agora tenta renovar com o atacante.
mas já há indícios de que o atacante talvez não permaneça no futebol equatoriano e tenha a pretensão de atuar no futebol brasileiro, né? E aí o Vasco está analisando essa oferta, né? E muito provavelmente o técnico Zé Ricardo é quem deve bater o martelo, já que o Vasco não tem diretor de futebol. Olha só que contraditório, né? O Vasco deveria ter um diretor de futebol que faria parte da análise, né, do comitê para analisar o nome do técnico e, na verdade, agora os papéis estão invertidos. O técnico que está chegando é o que está fazendo as funções de técnico e também de executivo de futebol. Pasmem, né? A gente já começa a temporada 2022 atropelando todas as etapas e com a possibilidade em alta de mais uma temporada de insucessos, né? Então o nome de Jonathan Baumann é oferecido, o jogador foi campeão equatoriano pelo Independente Del Valle essa semana e é o artilheiro do campeonato local. Então a gente aguarda aí a possibilidade do desfecho. Na verdade, a gente não pode mais errar, né? Inclusive, Daniel Amorim tem que permanecer no elenco. Acho que dentre os nomes que ficaram no Vasco da Gama, ainda com possibilidade de permanência, eu acho que o Daniel Amorim é o mais assertivo, né? Por tudo que apresentou no ano passado e nas poucas chances que teve, né? E aí, a gente ainda gostaria de tentar entender do Vasco da Gama quais são os outros nomes que foram oferecidos, inclusive um deles poderia ser o do Eduardo, né? O Edu do Brusque, que passou pelas categorias de base do Vasco, está aí dando sopa no mercado, não vai renovar com o Brusque. O jogador tem aí uma valorização após o término dessa Série B, terminou como artilheiro da competição com 17 gols, Germancano ficou ali com 11 gols, né? 6 gols atrás do artilheiro da competição. Imagina se o Vasco tivesse um time qualificado, né? É claro que Germancano também, em momentos decisivos, pecou, né? Ano passado perdeu algumas penalidades, esse ano muito mais, né? Isso nos tirou a possibilidade, inclusive, de brigar pelo acesso, né? Mas, por tudo que apresentou esse elenco do Vasco, o Germancano, com 100% de aproveitamento, talvez não conseguiria colocar o Vasco nem no G4. Bom, mas o Edu do Brusque está aí com uma multa, né, de pouco mais de R$1 milhão, algo em torno de 1,2 milhões. Não vai renovar com o Brusque e já tem clube sondando aí o atleta. O Cruzeiro já está buscando informações e tentando o acerto com o atacante. O Edu, por ser jogador das categorias de base, formado no Vasco da Gama, talvez fosse um bom nome para essa temporada. Já jogou bem a competição esse ano e talvez num time mais qualificado pudesse ajudar um pouco mais. O Vasco precisa de jogadores que tenham identificação com o Vasco, né? Vimos o quanto isso fez falta nessa temporada 2021, né? Atletas que não se envolveram, não vestiram a camisa como deveriam, não honraram o time em campo, a torcida em campo, e isso fez muita falta esse ano, né? Então, o Vasco está buscando alguns nomes que possam ter identificação com o clube. Acho que o do Edu seria uma boa. Ah, mas não tem 1.200.000. Tem, cara. Vai atrás que tem, porque eu tenho certeza que o Vasco pagava aí bons salários para o Léo Jabá, para o Morato, né, para o Vanderlei, para o Zeca, né? E eu tenho certeza que o Vasco tem condições de fazer aí um esforço para buscar alguém identificado com o clube, né? E essa é a minha opinião, quero saber a tua, deixa aí nos comentários. A gente vai ficando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha, nos ajude aí a chegar a mais amigos vascaínos, beleza? Eu vou ficando por aqui, fica na paz, fica com Deus e até mais.